Oi, eu sou a Stephanie, do Channel. Hoje é Dia Internacional da Mulher e eu achei que a gente podia conversar sobre feminismo. Há alguns anos a gente mal falava sobre o feminismo, a gente não se identificava como feminista, a gente achava que feminismo era um tabu, coisa de mulheres que odiavam homens, mulheres que não se depilavam ou mulheres masculinizadas e lésbicas. Ou tudo isso junto. Há alguns anos atrás, quase ninguém que eu conhecia se identificava como feminista. E a gente deu um salto. Não que tenha sido do nada, ou que, um dia a gente acordou e todo mundo é feminista, yes. Não, um monte de coisa aconteceu de lá pra cá e aconteceu muito antes disso tudo, muito antes da gente, muito antes das nossas mães e muito antes das nossas avós. Mas de uns anos pra cá, a gente viu muita mulher lutando, falando, conversando, brigando, gritando, indo pra rua, exigindo mudanças, fazendo com que o feminismo se tornasse parte do nosso dia a dia. E ao invés de tabu, virasse motivo de orgulho, e a gente começou a falar disso em todos os lugares. Foi lindo. A gente viu muita mulher colocando o dedo na ferida, muita mulher expondo situações de abuso, situações de violência, situações de machismo no dia a dia delas. Muita mulher não se calando mais. Cada dia a gente vê uma conquista nova, a gente vê uma mulher abrindo a cabeça, a gente vê uma amiga repensando conceitos, a gente vê a nossa mãe repensando o machismo no qual ela foi criada. Hoje a gente fala muito, incansavelmente e exaustivamente sobre igualdade de gêneros, liberdade, empoderamento, poder para as mulheres, sororidade, juntas somos mais fortes, nenhuma menos, machistas não passarão, meu corpo, minhas regras, não, é não, chega de fio-fio. Não tira o batom vermelho. Se ame, se aceite. Não é mimimi. Lugar de mulher é onde ela quiser. A gente luta contra o machismo todos os dias, mas infelizmente todos os dias a gente vê, lê e escuta o machismo fazendo parte do nosso cotidiano. Um machismo que mata, os salários desiguais, as jornadas duplas e triplas de um monte de mulher que eu conheço, que você conhece, as mulheres acusadas de não se darem ao respeito, as negras que são sexualizadas e mortas em uma proporção muito absurda, a pouca representatividade da mulher em um monte de campos de atuação diferentes. Por exemplo, só 29% dos filmes lançados em Hollywood em 2016 eram protagonizados por mulheres. E de todos os filmes com mulheres no elenco, 76% delas eram brancas. Na seção de arte moderna daquele museu em Nova York, o Metropolitan, só 5% das obras são de artistas mulheres, mas no museu todo, 85% dos nus artísticos são de figuras femininas. Dizem que lugar de mulher é na cozinha, mas quando é pra ser chefe de cozinha, a maioria dos restaurantes contratam homens. No Brasil, só 37% dos cargos de chefia são de mulheres. E você já parou pra pensar quantas vezes alguém, ou a gente mesmo, chama um homem de líder e uma mulher com o mesmo comportamento de mandona? De todos os engenheiros registrados no nosso país, só 13% são mulheres. E na política é pior ainda. O Afeganistão tem mais mulheres participando das decisões políticas do que o Brasil, que conta hoje com 12% de mulheres ocupando cargos parlamentares. E uma pesquisa de Harvard mostrou que 70% dos homens casados acreditam e esperam que a carreira deles seja prioridade em relação à carreira das mulheres. Por outro lado, quando uma mulher resolve se dedicar somente à sua casa e aos seus filhos, uma parte acha que é obrigação e outra parte acha que ela está cometendo um erro. Porém, quando um homem resolve se dedicar aos filhos, a gente vê um monte de matérias enaltecendo o homem que abriu mão da sua carreira para cuidar dos filhos. Enquanto a gente tem milhares de exemplos de mulheres que fazem a mesma coisa todos os dias. As mulheres são 52% da força de trabalho mundial, mas a gente ainda recebe um salário, em média, 30% mais baixo do que de um homem exercendo a mesma função. E há estudos que mostram que no ritmo que a gente tá caminhando, ainda vai levar 170 anos pra gente igualar esse salário. Segundo o nosso IBGE, as mulheres trabalham 5 horas a
trabalhando mais do que os homens todos os dias, contando a sua jornada fora de casa e a sua jornada dentro de casa. Fora do ambiente de trabalho, a situação é muito mais complicada. 500 mulheres são vítimas de agressão por hora no Brasil. E 1 em cada 5 mulheres já sofreu violência de algum tipo vinda de um homem conhecido ou desconhecido. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E 70% dessas mulheres são crianças e adolescentes. Quase 60% da população brasileira acha que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos estupros. O nosso país é o 5º país que mais mata mulher no mundo. Quando a gente fala de assassinato de mulheres negras, nos últimos 10 anos esse número aumentou 54%. 81% das mulheres já deixou de fazer alguma coisa por medo. Quantas vezes você já não pensou que ia ter que voltar para casa sozinha à noite? Ou na roupa que você estava usando antes de ir em determinado lugar? Ou pediu para uma amiga suavizar a hora que ela chegasse em casa? Hoje não é um dia feliz. Hoje é um dia de lembrança, para lembrar que as mulheres já fizeram muito, mas a gente tem muito o que fazer ainda. É muito mais do que só usar uma camiseta. É muito mais do que usar a palavra empoderamento para agradar nós, mulheres. É muito mais do que isso. É também sobre reconhecer os seus privilégios, os meus privilégios, o nosso lugar de fala, que a gente tem que ouvir, o que a gente tem que aprender e falar quando a gente tiver que falar. E não se calar diante do machismo, do sexismo, do abuso, da violência, em nenhum lugar, em momento nenhum. É mais do que igualdade, é também garantir que todas as mulheres, independente da classe social, da cor e de onde elas vieram, tenham direitos. Sei que eu tenho alguns dos meus direitos garantidos, mas tem mulher que não tem nenhum. É muito importante ver tanta gente falando de feminismo hoje, na internet, nas escolas, na rua, na família, mas a gente tá arranhando a superfície ainda. E o problema é estrutural, e a gente vai mexer nessas estruturas. A gente não vai parar, a gente não vai se cansar. E hoje é mais um dia de luta. E a gente vai fazer isso juntas. Tchau!